Queridos e amados irmãos, quero vos saudar com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Desejo que eu tenho no meu coração é que esta palavra, que esta reflexão encontre você bem, desfrutando do cuidado, também das bênçãos de Deus. Hoje eu quero compartilhar com você uma rápida reflexão sobre as motivações que devemos ter para servir a Deus. Se não formos conduzidos e levados por grandes motivações, possivelmente mediante as circunstâncias difíceis, mediante a problemas, mediante a provações, mediante a enfermidades, vamos abandonar Deus e abandonar também a fé. Por isso eu quero compartilhar com vocês um texto sagrado que nós encontramos no livro do profeta Daniel. Você que tem a Bíblia, a palavra de Deus, você pode abrir ela no livro do profeta Daniel, no capítulo de número 3. Daniel, capítulo número 3. E você vai se deparar com uma linda história. A história de 3 moços, de 3 jovens, que mediante uma situação de dificuldade, mediante a fidelidade que eles tinham ao Senhor Deus, foram condenados por um rei chamado Nabucodonosor. Mas vamos ver o que Deus fez. Vamos ver qual é o propósito que Deus tinha com esses 3 moços e que serve com certeza de motivação para a nossa fé. Livro do profeta Daniel, capítulo de número 3, versículo de número 18, diz assim: Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Versículo 18. Vivemos, meus amados e queridos irmãos, em um tempo, em uma época que é proibido o sofrimento. Vivemos um período do cristianismo, um período da fé, aonde entrou dentro do próprio cristianismo muitas teologias. E junto com essas teologias vieram ideias de que a pessoa cristã não pode sofrer. Se fica doente, é porque não tem fé. Se gasta com algum tipo de medicamento, é porque deixou de ofertar e deixou de trazer o dízimo. Vivemos nesse período de tempo onde se prega esta ideia que os servos de Deus estão isentos e imunes de qualquer tipo de sofrimento. Meus queridos e amados irmãos, esta teologia, este ensinamento, ele vai na contramão do ensinamento de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele disse que neste mundo nós teríamos aflições. Jesus, ele disse que neste mundo nós seríamos atribulados. Jesus, ele disse que passaríamos por situações difíceis. Como eu disse antes, se algum irmão passa por algumas dificuldades, é porque está em pecado. Existem até algumas pessoas que dizem que as dificuldades elas vêm
porque o fulano, porque o irmão, porque a irmã deixou de guardar a doutrina. Outros afirmam ao extremo, dizendo que tal sofrimento veio porque o irmão, a irmã, rompeu com alguma regra, com algum ensinamento da igreja a qual fazia parte. Se a vida atual do cristão, ela não for pautada, ela não for fundamentada em grandes conquistas, e em grandes realizações, em grandes triunfos, então esse cristão está com falta de fé. Vejam a que ponto chegamos. Veja aonde é que nós estamos quando ficar doente quer dizer falta de fé. Quando passar por algum tipo de sofrimento, quer dizer que o crente está, o cristão, ele está distanciado da sã doutrina. Meus amados e queridos irmãos, quem foi doutrinado com essa ideia, na primeira dificuldade que surgir, provavelmente vai abandonar Deus e também a fé. No contexto do versículo em que nós lemos, podemos ver que os servos de Deus foram condenados não porque estavam em pecados. Vemos que esses 3 moços, eles foram condenados, eles foram conduzidos ao sofrimento não porque eram ingratos, não porque eram desobedientes. Eles foram conduzidos ao sofrimento exatamente porque eles eram fiel a Deus. É o versículo que nós lemos. Fica sabendo, ó rei, que nós não vamos servir, nós não vamos adorar, nós não vamos nos prostrar mediante a estátua que você levantou. Eles não eram desobedientes a leis, eles não eram ingratos, mas passaram pelo sofrimento. Só porque sou fiel a Deus, não quer dizer que não vou passar por sofrimento. Só porque você está sendo fiel a Deus, não quer dizer que você está imune e isento de qualquer sofrimento aqui nesta terra. Se a motivação que temos para servir a Deus é a imunidade e a isenção de qualquer tipo de sofrimento aqui nesta terra, estamos equivocados quanto à nossa fé. Eu e você não estamos imunes a nenhum tipo de sofrimento aqui nesta vida. Nesse texto que nós temos lido, de Daniel capítulo 3, versículo 18, os rapazes foram condenados pela coisa certa. Que crime eles cometeram? Eles estavam fora da doutrina? Não. Eles estavam em pecados? Não. Eles romperam com alguma regra, com algum ensinamento? Não também. O crime que eles cometeram era não se prostrar perante a uma estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Eles não queriam pecar contra o Deus a qual eles serviam. Eles sabiam que a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado não passava de uma imagem que não tinha vida, uma imagem que nada podia fazer, que não podia fazer o bem e nem tampouco, se quisesse fazer o mal, poderia fazer. Isto era a estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado.
Vejam, os amados irmãos, que o rei Nabucodonosor, antes de condenar, antes de sentenciar esses 3 jovens à morte, ainda zomba do Deus em que os 3 moços serviam. Não sabia o rei que esses 3 moços serviam a Deus pela motivação correta. Serviam a Deus por aquilo que Deus representava para a vida deles. Eram fiel a Deus, porque tinham de fato Deus como Senhor da vida deles. E vejam o que é que o rei Nabucodonosor diz a esses 3 moços: quem é o Deus de vocês? Ou por acaso o Deus a qual vocês servem, a qual vocês dizem que devem fidelidade a Ele, poderá livrar vocês das minhas mãos? Nabucodonosor estava totalmente enganado e equivocado mediante ao grande poder de Deus, ou do Deus que servia esses 3 moços cristãos. Os jovens, eles estavam extremamente convictos, não deviam nada, não tinham de que temer. O sofrimento veio a eles, mesmo eles sendo fiéis. E mediante ao sofrimento, eles não abandonaram a fé. Mediante até mesmo uma ameaça de morte e depois uma sentença de morte, uma condenação à morte, esses 3 moços estavam convictos do Deus a qual eles serviam. Aparentemente, mediante a esta ameaça do rei, quem é o Deus que vocês servem? Por um acaso poderá livrar vocês das minhas mãos? Se é você que está nessa situação, o que você faria? Qual seria a tua resposta mediante ao rei? Se fosse você que estivesse nesse momento, nessa situação, o que você diria? Olha só o que esses 3 moços disseram: se Deus nos livrar, ou se Deus quiser nos livrar das tuas mãos, ó rei, Ele nos livrará. Assim seja. Se Ele não quiser nos livrar das tuas mãos, fica sabendo, ó rei, que nós não nos prostraremos e não adoraremos a estátua que você levantou. Isto é fidelidade. Isto é ser fiel a Deus mediante a uma situação de sofrimento. Estes moços, se eles estivessem servindo a Deus apenas na esperança de que, por servirem, não iriam passar por sofrimento, não iriam passar por situações de dificuldades, eles tinham abandonado a fé. Eles tinham pulado fora. Porém, eles eram ensinados que mesmo sendo servos de Deus, mesmo sendo fiéis a Deus, poderiam passar por provações, passar por sofrimento. O que é que nós aprendemos com esses 3 moços? Qual é a lição que nós podemos extrair para a nossa vida? Devemos aprender que é necessário servir a Deus, mesmo em circunstâncias difíceis. A nossa motivação em servir a Deus não deve estar no pensamento de que nós somos imunes, de que nós somos isentos a algum tipo de sofrimento. Devemos ter esse pensamento: se Deus quer nos prosperar, se Deus quer nos livrar, glórias a Ele por isto. Agora, se Ele não quer nos prosperar, se Ele não quer nos abençoar, ficam sabendo que nós continuaremos servindo ao Senhor nosso Deus.
Às vezes, nós nos tornamos tão incrédulos, a ponto que pulamos fora, antes de Deus escrever o nosso nome na história. Se esses 3 moços cristãos, eles abandonassem a fé, eles se afastassem daquilo que era o propósito de Deus para a vida deles, hoje eu não estaria falando esta história. Hoje eu não estaria falando com vocês sobre a fidelidade desses 3 moços crentes, desses 3 moços cristãos, temente a Deus, que tinham a motivação correta para servir a Deus. Eu quero finalizar esta devocional, esta ministração com vocês nesta ocasião. Qual tem sido a tua motivação para servir a Deus? Você está motivado somente porque espera que por servir a Deus você estará isento de provações, de sofrimento, de tribulações? Se é isto, você está equivocado. Sirva a Deus por aquilo que Ele é. Esta mensagem está sendo gravada em um tempo de dificuldade. Esta mensagem está sendo gravada em um tempo de isolamento social, em um tempo de quarentena, onde as pessoas são privadas de terem a liberdade como antes tinham. É um sofrimento, é angustiante, mas se a nossa motivação em servir a Deus não está fundamentada, não está estruturada na questão de ser imune a qualquer tipo de angústia, de ser isento a qualquer tipo de problema, então nós vamos continuar servindo a Deus por aquilo que Ele é. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, sirva a Deus por aquilo que Ele é, e não por aquilo que você pensa que é obrigação dele fazer por você. Sirva a Deus, seja fiel, e que no tempo certo Deus fará com que o teu nome também esteja escrito na história. A fidelidade desses 3 moços cristãos fez com que hoje eu estivesse compartilhando com vocês esta reflexão. Se eles fossem infiéis, a história seria outra. Não passariam pelo grande livramento que passaram. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Leia o capítulo 3 do livro de Daniel e vai se inteirar melhor desta mensagem que eu transmiti a você. Deus te abençoe, Deus te guarde, em nome de Jesus.